Estamos iniciando mais uma edição do Briefing Social pelo seu canal 6 da NET TV, pelo site tvnativos.com.br e pelo canal do YouTube TV Nativos. E hoje estamos recebendo a Roberta Smolli, que é professora de dança terapia e consteladora. Agradecendo a presença da Roberta. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, um prazer, uma alegria estar aqui. Todo nosso, da TV Nativos. Quem é a Roberta? Então, essa pergunta já nos leva para um lugar bem amplo. Quem é a Roberta, A Roberta é mãe, é esposa, é filha e é uma buscadora. E falando profissionalmente, sempre fui muito ligada ao movimento do corpo primeiro, e agora ao movimento da alma, como eu chamo. E aí entrei nesse universo, de ressignificar um pouquinho todas as danças que eu trabalhei já, desde dança de salão, danças aeróbicas. Já fui proprietária de uma escola de dança aqui na cidade, em Tramandaí. E aí, de um tempinho para cá, eu fui ressignificando esse olhar e comecei a desenvolver, então, a dança terapia, que é um olhar mais integrativo mesmo para o movimento. E aí encarei assim, tudo que pertencia a esse lugar, primeiro como uma possibilidade de autocura minha, e depois, então, trouxe para o meu ambiente profissional, porque fez muito sentido para mim. Então, consteladora, estudo psicologia corporal, tudo que agrega esse universo de autoconhecimento através do movimento. Perfeito, Roberto. Tu falaste tudo que pertence a este lugar. Este lugar está na mente, ele é abstrato? Onde está? O que é este lugar? Eu sempre digo que nós somos seres integrativos. O que isso quer dizer? Muito além do visível, do que nós tocamos, vemos, percebemos no mundo através do nosso corpo físico, existe algo do invisível, que pode ser chamado de mente, um campo energético aí que nos circunda, tanto individualmente quanto coletivamente. E por isso que eu chamo de movimento da alma mesmo, E eu trago sempre o corpo como um GPS da nossa alma. Falando sobre comunicação mesmo, porque nós comunicamos independente de ser consciente ou inconscientemente. Sempre estamos comunicando. E então, voltar esse olhar para eu me conhecer melhor e comunicar de uma maneira mais consciente, eu vou me apropriando do meu lugar aqui. Do meu lugar enquanto um ser completo, onde eu recebo informações que vêm de fora e se conectam com as minhas informações internas. E aí, assim, eu vou seguindo e traçando o meu caminho, de acordo com o que realmente eu quero. Porque dentro desse lugar todo amplo aí, desse lugar mais de olhar mais integral de tudo que somos e pertencemos, nós recebemos muita informação, muita bagagem, eu digo, na nossa mochilinha que a gente vem trazendo durante a vida, que muitas vezes a gente não tem consciência de onde que veio, o que é, de onde que nós recebemos, por que estamos colocando lá, E quando a gente entra nesse universo de autoconhecimento, a gente vai abrindo essa mochila e percebendo o que realmente tem ali, Primeiro vendo o que nós estamos colocando nessa mochila, depois se atentando para aquilo que nós recebemos, não só dos nossos pais, das nossas mães, mas das gerações anteriores também. O que nós trazemos. O que nós trazemos, A gente sempre fala nesse meio mais sistêmico, que é da constelação, que nós herdamos, o que as 7 gerações passadas trouxeram até nós. Então é muita coisa. É uma carga profunda. É uma carga profunda. Lógico que a gente não vai, possivelmente, entender tudo.
E aí, por isso que eu gosto desse movimento do corpo, né? Que a psicologia corporal, a linguagem corporal traz. Porque nós vamos acessando sensações que muitas vezes a gente não precisa entender na hora. Depois a gente vai acabar verbalizando e as coisas vão se encaixando um pouquinho na gente, né? Sim, pode ocorrer uma compreensão posteriormente. Isso. Este olhar integrativo, todos nós estamos preparados para assimilar ou é uma construção, foi um termo que tu até usaste antes de nós começarmos a gravar, é uma construção ou nós estamos essencialmente preparados para isso? Nós nascemos prontos, né? Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar é que nós somos experientes na nossa própria experiência. E isso sempre vai ser o suficiente. Nós sempre estamos prontos para dar o próximo passo, né? Então, o que eu tenho hoje, e isso é muito importante da gente olhar, porque no mundo em que a gente vive hoje, onde a rotina realmente, muitas vezes, parece que vai nos engolir, né? São muitas tarefas. E se não cuidarmos, engole. Engole, né? A gente vive num mundo de ter que fazer muita coisa, ter que assumir papéis, ter que assumir funções, né? E aí vai se perdendo um pouquinho da nossa essência, que é o ser, o simplesmente ser, né? Porque por isso que eu falei no início, assim, quando eu vou me apresentar, mais do que a minha profissão, eu tenho muitas coisas que me nutrem para chegar aqui e falar sobre isso, ou enfim, qualquer profissão. Que são anteriores. Que são anteriores. À atividade, anteriores ao dia a dia. E dentro desse universo todo, né, até na palestra lá a gente vai estar trabalhando, é a questão da criança que a gente carrega dentro da gente, né? Se nós lembrarmos do nosso olhar enquanto crianças, né, dessa vida pulsante que nós tínhamos, quanto a gente acreditava nessa vida, que hoje muitas vezes, dependendo da situação, a gente acaba duvidando dela, a gente vai relembrando as sensações que nós tínhamos enquanto criança e o quanto nós somos capazes de ir além dos desafios, né? Porque essa criança pulsa dentro da gente. E muitas vezes, quando a gente vai se adultecendo, a gente vai esquecendo dessa essência que a gente trouxe lá de trás. Então, relembrar da onde que a gente veio, honrar quem nos trouxe a vida até aqui, né? Entendendo, esse olhar sistêmico é importante, porque as constelações, né, elas nos mostram que a vida é maior que tudo, né? E a gente está passando pela vida, recebendo a vida e levando a vida adiante. A gente vai e a vida continua. A vida sempre é maior que tudo. Então, na verdade, a gente está aqui, eu acredito, para relembrar. Né? Mais do que aprender coisas, nós estamos aqui para relembrar quem a gente é. Para reviver. Para reviver, para relembrar, para trazer para a consciência essa força, essa potência de vida que a gente é. E todo esse movimento que eu proponho, né, hoje, muito feliz assim, de poder trazer isso para outras pessoas através do meu trabalho, é de que o corpo ele é um acesso a esse mundo, né, do invisível para o visível. Então, quando a gente percebe algo, né, por exemplo, eu vou na academia e eu percebo que eu consigo levantar um pezinho um pouquinho maior do que eu levantei no dia anterior, aquela informação fica ali, no meu corpo. E quando eu vou fazer outra coisa, passo por um desafio de lidar com a minha filha, ou alguma coisa no meu ambiente profissional, amizade, qualquer coisa, eu vou ter essa memória aqui. Sim. De que eu posso ir um pouco além. Né? Então, assim, a gente tem um HD cheio de informação aqui dentro. Riquíssimo. Riquíssimo. Só que, porém, se a gente não tomar consciência de tanta informação, e hoje em dia a gente está num mundo de informação demais, né? A gente tem que também se dar conta de que os principais movimentos que a gente faz na nossa vida são as pequenas escolhas. Então, escolher que informação eu quero ter é importante. Porque senão, quando eu vou acessar as informações aqui no dia a dia, no automático, no nosso inconsciente, que 95% do nosso dia a dia a gente age inconscientemente, apenas 5% com consciência, eu vou acessar sempre a mesma coisa, as mesmas memórias que eu recebi e que eu construí até aqui. E aí, quando a gente se dá conta na vida da gente, parece que a gente está andando em círculos. A gente está fazendo sempre a mesma coisa. E estamos. Né? E aí a gente acaba reclamando, porque aquilo nos deixa num lugar desconfortável, mas o desconfortável também é confortável, então eu vou ficar quietinho aqui, né? A zona de conforto Na zona mesmo, de conforto. Né?
Roberta, tu falaste na palestra, nós vamos falar lá no finzinho, Tá mas vai ser algo bem interessante que nós vamos conversar depois. Quando citaste em termos de memórias, situações, quem nos trouxe até aqui, materialmente falando, biologicamente falando, que são os nossos, né, nossos pais, nossos entes, né? E também me vem à mente cheiros. Eu lembro que quando eu era criança, há muito tempo, evidente, eu gostava de passar num campo de futebol que ficava a 3 quadras da nossa casa e tinha aquele cheiro de folha queimada. E eu gostava muito e às vezes eu passava lá e aquilo me acalmava. Muito recentemente, eu estou falando possivelmente 40 anos, até um pouco mais depois, algumas vezes aquele cheiro me vem e ele me faz bem. Tem a ver? Está relacionado a esse tipo de memória também? Com certeza. Porque essa memória que tu criou e gerou lá na tua infância, ela é uma memória afetiva, né? E agora, se tu tá reacessando, ela tá no teu campo vibracional, né? Talvez é um momento em que tu esteja realmente precisando acessar algo lá de trás e que tu esteja aberto a isso. Estou receptivo Tá receptivo a isso, né? A gente acredita muito no mundo tecnológico, né? Vivemos muito com a tecnologia, né? E muitas vezes a gente acredita nesse mundo tecnológico, onde recebemos as informações de uma maneira invisível, né? Porque a energia, tudo que faz acontecer, eu gravar algo aqui e aparecer em outro lugar é invisível. Mas a gente desconsidera isso na nossa vida. Invisível e não menos real, né? E não menos real. Porque eu sempre comparo com as emoções que nós sentimos, né? Quem de nós não perdeu alguém e sentiu uma dor tão profunda que parece que nós conseguimos tocar essa dor, né? Então, todo esse mundo, esse universo de sensação, de emoção, dessas memórias, como mesmo tu falaste, elas são muito reais. E, na verdade, é isso que nos move, né? Quando a gente busca trabalhar para adquirir uma casa melhor, quando a gente vai para uma loja, né, falando do universo feminino, e quer escolher uma roupa mais bonita, né, o que eu estou buscando ali? É a roupa em si? É a casa? É o bem material? Ou é a sensação que aquilo vai me trazer? Exato. Né? A gente se move pelas sensações. É isso que nos abastece, né? Então, a conexão entre a nossa mente, né, o nosso cérebro, os nossos pensamentos e o nosso coração. Eu não me lembro o autor que falava sobre isso, mas ele falava de que é a maior distância que existe. Pode ser a maior distância, né, entre o cérebro e o coração. E o que a gente tem que fazer é relembrar de que essas coisas têm que andar juntas. Elas têm que estar conectadas. Tem que estar conectadas para fazer sentido. E o nosso coração, ele é ele tem, né, dentro do nosso corpo um espaço de autorregular tudo, né? A gente não fala para o nosso corpo assim, sangue fica circulando, ar, né, fica andando pelo meu corpo todo. Sim. Não é uma determinação. Não é uma determinação, é uma sabedoria, né, que vem com a gente, porque eu sempre gosto de falar sobre a natureza, né, exuberante que a gente vive. Aqui mesmo, na nossa cidade, né, quando a gente passa pela ponte, vê aquele pôr do sol, lindo, né, essa cidade linda. E quando a gente vai viajar, encontra um lugar diferente, ou quando a gente vê uma foto em algum lugar e fica encantado com aquela natureza, a gente enche os olhos, parece que aquilo entra dentro de nós, porém a gente aprendeu a admirar algo externo, mas a gente esquece, é como se a gente não pertencesse a essa natureza exuberante. Certo, como se estivéssemos fora dela, olhando externamente. E nós, seres humanos, a gente faz parte, nós somos seres pertencentes dessa natureza. Então, a sabedoria que tem nessa natureza, que tem ciclos, que se renova, que se regenera, ela acontece aqui, no meu corpo, no teu corpo, no corpo de todo mundo. Sim. Então, a gente voltar a relembrar, a ativar essa sabedoria interna, essa potência da vida,
esse corpo que é pertencente a essa natureza perfeita, né? E aí eu falo, né, que nós somos seres perfeitamente imperfeitos. Por que eu gosto de falar isso? Porque a imperfeição, quando nós usamos essa palavra, talvez ela nos coloque em várias caixinhas. Perfeito. Nos padroniza. Mas, na verdade, o que faz esse mundo ser do jeito que é, ir para frente, a gente aprender um com o outro? São as nossas diferenças. É quando a gente ocupa o nosso lugar de essência, né? E talvez encontre um pouquinho da nossa missão nesse lugar aqui. E aí, sim, a gente se completa e consegue transbordar para o mundo que está fora, para as pessoas que a gente convive. E aí vai tecendo, né, algo que é a vida, Sim. que é essa troca Sim. de conhecimento a partir das nossas diferenças. Os preenchimentos, as coisas vão se completando, as pessoas vão se preenchendo, se completando. Roberta, nós vamos voltar após os comerciais falando sobre a condição da mulher em relação a esta questão mais abstrata, tá? Já voltamos. Tramandaí também é segurança. A cidade continua investindo para que você tenha tranquilidade. Guarda Municipal, mais veículos nas ruas e monitoramento eletrônico são alguns exemplos. Tramandaí, a capital das praias. Estamos voltando para o segundo e último bloco, está indo muito rápido, o papo está excelente, Roberta, do Briefing Social de hoje. A Roberta, professora de dança terapia e consteladora. Nós falávamos sobre todo este desenvolvimento espiritual, existencial, um conhecimento que vai muito além do que se possa ler, né? Embora haja certamente uma literatura bem rica, específica a respeito disso. Mas a mulher, Roberta, como a mulher propriamente está diante dessa sensação, diante desse sentimento, diante desta percepção? A mulher, ela é muito intuitiva, né? E tem uma potência muito criadora, muito criativa. Eu ouço muito das mulheres, né, quando eu proponho algumas coisas, e até dentro das aulas de dança, assim, que eu trabalhava mais anteriormente, eu não sou criativa. E eu sempre digo, é impossível, é extremamente impossível uma mulher não ser criativa. Porque uma mulher, ela sabe disso, e talvez os homens que convivam com as mulheres saibam também, o quanto a gente tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E de administrar isso tudo, né? Então, ser criativa
é justamente isso, né? No nosso dia a dia. Uma polivalência. Isso, né? é achar maneiras, né? Ter a flexibilidade de encontrar maneiras de fazer tudo e fazer com o coração, né? O coração sempre está à frente na mulher. O que aconteceu, né, com o nosso mundo todo? Eu sempre digo, a gente não sabe o que começou antes, porque uma coisa vai desencadeando outra, né? A gente teve que ir para um lugar muito da ação, que é uma capacidade muito mais masculina do que feminina. Não que a gente não haja, né? Mas essa pulsão de não pensar muito, de ir lá e agir e realmente colocar a mão na massa, a gente ganha isso do masculino. Todos nós temos a energia feminina e masculina dentro da gente. E a mulher, ela foi muito para esse lugar, porque ela precisava se apropriar de algumas coisas, né? Ela precisava resgatar muita coisa. A gente, né? Não vamos entrar em história aqui, porque eu acho desnecessário. Ela passou a desenvolver uma proatividade. Isso, que se tornou um excesso, talvez, né? Por quê? Porque, como eu antes até cogitei rapidamente sobre as caixinhas que a gente se coloca e se permite colocar. A mulher, ela teve que ir para esse lugar de se apropriar, né, dessa força. Só que, quando eu falo, tenho que ser criativa, não sei ser criativa, é porque eu estou me comparando com a criatividade do outro. Então, quando eu tenho que agir, a mulher, durante muito tempo, falou, eu tenho que agir igual ao homem. Né? E não é isso. Ela tem a sua ação, nós temos a nossa maneira de colocar o mundo em ação, em fazer o mundo girar também, assim como o masculino, porém é do nosso jeito, com a nossa intuição, com a nossa amorosidade, com o nosso olhar sobre o mundo, que é diferente do masculino. E aí, quando as duas coisas realmente estão equilibradas, não no mundo lá fora, mas dentro da gente, tanto no homem quanto na mulher, a gente consegue ter esse veículo mais leve, né? Passar pela vida, olhar para a vida pelos desafios e em busca do que a gente realmente quer projetar aqui de uma maneira mais leve. Sem peso. Sem peso, sem tanto peso. Eu acho que essa leveza é uma característica da mulher. A mulher é muito forte, é extremamente forte. Afinal, né, a vida vem para nós e passa por nós, e através de nós ela continua. Em conjunto com o masculino. Não existiria isso se não tivesse em conjunto com o masculino. Então, assim, entender de que essa força do feminino, ela é uma força mais sutil. Ela é uma força que se conecta mais, talvez, com o invisível. Ela é uma força que escuta mais o coração. Né? Quem é pai e mãe sabe muito bem, né? Quando a gente vai falar com o filho, a maneira que o pai fala e a maneira que a mãe fala. O que não impede que essa intensidade emocional em nada impede uma racionalidade, porque as mulheres também são muito racionais, geralmente mais que os próprios homens, né? Não é falta de capacidade intelectual, né? O que falta, eu acredito, e que eu acho que a gente está num momento do mundo que está todo mundo se voltando, né? Não foi por nada que passamos por uma pandemia e tudo que nós vivemos agora há pouco tempo. É realmente para nos fazer olhar para dentro, né? Para nos propor esse olhar interno e entender de que nós temos tudo dentro da gente, né? Então, assim, o homem ou a mulher é mais inteligente? Não tem como a gente mensurar isso. Né, ou tentar calcular uma coisa dessas. Isso a gente pode ir para um outro lugar, né? Quantas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de um estudo um pouco maior na vida, né? E tem uma sabedoria gigantesca, né? Exatamente. Então, é sobre isso, eu acho. É sobre esse lugar de acessar o que a gente traz dentro da gente, que aí a gente fala, né? Quando a gente tem uma doença, a gente fala, isso é genético. Mas a nossa genética não carrega só o nosso corpo físico, uma probabilidade para ter uma doença, desenvolver alguma doença. A gente carrega geneticamente
todas as emoções, a sabedoria, tudo que foi construído antes da gente, que a gente pode chamar assim desse mundo invisível. Aí né? podemos citar as 7 gerações anteriores. E tudo que essas 7 gerações fizeram, independente de muitas vezes a gente julgar o lugar que eles viveram assim, né? É muito comum a gente dizer, ai, não, eu sou assim porque a minha mãe não me agiu de tal jeito. Porque isso é um cuidado que a gente tem que ter e sempre se alertar, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, não é para justificar nada, não é para a gente entrar num lugar de vítima, né? É para compreender. Então, assim, se eu tenho, eu entendo, né? Lá eu fiz uma constelação, fiz um exercício sistêmico, fui para uma psicóloga, não interessa o tipo de ferramenta que se buscou. Então, aquela informação que eu acessei, ela é para que eu olhe para aquela situação e compreenda que eu tenho os recursos de lidar com aquilo. Sim. E não ficar me vitimizando ou entender que eu não tenho a minha autorresponsabilidade sobre aquilo, né? Porque aí eu volto para o campo vibracional. Não existe eu não ter o pai e a mãe certa para mim. Não existe eu ter nascido numa família ou estar em algum lugar que eu não tenho conexão. O mundo, o que a gente vê aqui nesse mundo com os olhos físicos é muito limitado. Então, eu estou olhando para essa sala, eu consigo movimentar de algumas maneiras e é a minha limitação. Porém, esse campo invisível, né? Tudo isso que é maior, a vida que é maior do que isso que a gente enxerga aqui, tem um olhar de tecer coisas que mais adiante a gente vai perceber, né? E logo ali, pode ser amanhã que eu percebo uma coisa diferente. Está captando não materialmente. O físico é consequência, né? Por exemplo, quando a gente adquire uma doença, um sintoma, uma dor, e eu sinto isso no meu corpo físico, ele chegou no meu campo vibracional, no meu campo, no meu corpo mental antes, né? Para depois eu estar sentindo, a psicossomática fala sobre isso, né? E hoje cada vez mais ciência e talvez a gente pode chamar desse universo mais holístico ou espiritual, que não tem nada a ver com escolha de religião, né? Tá mais conectado. Tá aí a medicina quântica, né? Tá aí várias coisas que estão se reafirmando aqui. E Sim. O que é isso? São coisas que foram inventadas agora? Não, isso é muito antigo, é muito mais antigo que nós. Estão sendo aprofundadas agora. Estão sendo revisitadas, talvez. E eu acho que hoje a gente realmente está pagando um preço de várias formas alto para relembrar disso. Porque não vamos longe. Quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe me levava em benzedeiras, né? E a minha avó, né, lidava com chazinhos, com essa sabedoria da natureza. E a gente foi perdendo. Hoje, a gente vai para uma casa de produtos naturais, a gente busca suplementos, a gente faz cursos para entender, por exemplo, os óleos essenciais ou um remédio mais fitoterápico. O que a gente está fazendo? A gente está indo atrás, correndo atrás do que nós mesmos deixamos se perder no caminho. E essa sabedoria veio. Sim. Né? Só que, lógico, hoje a gente vive num mundo muito mais imediatista. Exato. Né? Eu quero o resultado para agora. Não temos tempo para esperar, em outras palavras. Só que a graça da vida não está no resultado, está no processo. É na viagem. É na viagem, no caminho. Falaste antes em pandemia. Neste olhar integrativo, existe algum significado, existe um sentido, por exemplo, para isso que nós vivemos de uma forma tão avassaladora, tão traumática? Eu acredito que nada na vida é por acaso, né? E quando a gente se fala de algo tão grande como aconteceu na pandemia, que foi um movimento mundial, né? Tem muito significado, né? Tem muito significado. O nosso mundo, ele é todo... Nós percebemos o mundo através de símbolos, né? O mundo se comunica com a gente através de simbologias. E por que eu falo em símbolos?
Porque, às vezes, algo que acontece lá fora, quando a gente assiste uma TV ou acessa alguma informação longe da gente, aquilo diz algo sobre nós. Então, muitas vezes, eu tô olhando para uma guerra que está acontecendo lá, do outro lado do mundo, e estou pensando aqui, nossa, eu não posso fazer nada sobre essa guerra. Né? Essa guerra está muito longe de mim, a gente sofre de ver aquela violência, aquele sofrimento, né? Mas, na verdade, a gente pode fazer sim. Porque a gente precisa entender que dentro da gente também existe essa turbulência toda que existe lá fora. E a única maneira que nós temos de colaborar, tanto dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amores, quanto com o outro lado do mundo, é a gente se autocuidando, se autoconhecendo, abrindo as janelinhas que a gente tem dentro da gente para a gente evoluir, sabe? Porque se a gente percebe que existe algo ruim lá, é porque de alguma forma existe um pouquinho aqui. A constelação mesmo, ela hoje em dia ela é aceita no mundo jurídico, né? Muitos advogados se formam em constelação e eles usam da constelação para fazer processos familiares andarem, né? Com um pouco mais de leveza e de rapidez e agilidade. E de que maneira que isso acontece? Através dos neurônios que se chamam neurônios espelhos, que nós todos temos. Sim. Esses neurônios espelhos, eles simplesmente se conectam com algo que está fora, de acordo com o que a gente tem dentro da gente. A gente chama de campo vibracional. Né? Então, se eu olho para algo como a pandemia, mesmo de repente na minha família não tenha acontecido nada de ruim em alguma coisa, algum familiar, mas assim uma morte, algo, né, mais severo, e se aquilo me dói de alguma maneira, eu preciso olhar para isso. Isso tem a ver comigo. Ou seja, o exemplo que tu citaste antes, Roberta, a guerra que está acontecendo, digamos, lá na Ucrânia, é uma outra realidade. Talvez não. Ela não está tão distante de nós em outros sentidos, né? Isso mesmo. Eu acho que a gente tem que realmente buscar essa nossa autocura. Quando eu falo autocura, é muito além do corpo físico, né? É realmente viver em paz, viver leve, se apropriar do merecimento que a gente tem, né? De usufruir da vida da melhor forma. Sem tantos medos, né? Porque a gente vive numa sociedade de muito medo, assim. A gente tem muito medo de muita coisa. E ficar resgatando assim, essa força interna nossa, a gente vai colaborar com qualquer coisa externa que esteja acontecendo. E o mundo está precisando muito disso. Está precisando que a gente olhe para o mundo acreditando nele. Sim. E não tem como a gente acreditar em algo externo sem fazer a lição de casa. A gente precisa primeiro acreditar em nós. Tem que iniciar aqui dentro. Se ensina, se aprende este olhar integrativo. Eu acho que eu, de certa forma eu iniciei assim a nossa conversa hoje, mas ela foi fluindo de um modo que eu volto a te perguntar. Essa tua experiência, essa tua bagagem, isto se ensina a qualquer pessoa totalmente inapta, totalmente fora dessa realidade? Ela simplesmente aprende ou tem muito de intuitivo, tem muito de pessoal, tem muito... Como tu vês esse olhar integrativo, essa percepção? Entendi, acho que entendi. Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai sentir a necessidade de olhar para dentro. De que forma? Ainda, né, na maioria das vezes, é pela dor. E a gente passa uma vida inteira correndo da dor, como se a dor fosse algo só negativo. Mas quando a gente começa a se movimentar realmente na vida, é porque alguma dor bateu na nossa portinha e fez com que a gente percebesse as coisas, né, ou percebesse pelo menos a necessidade de que tem que ter algo diferente, sim, sabe? Então, todo mundo aqui nessa vida é professor e é aluno.
Ninguém está na frente de ninguém. É um ensinar e aprender. Porque em algum momento eu passei por uma experiência, e volto a dizer, nós somos totalmente experientes na nossa própria experiência, isso é totalmente é o necessário e é o suficiente. Em algum momento, a minha experiência vai te ensinar algo. Mas tu tem outra experiência diferente da minha que vai me ensinar. Sim. E quando eu falo ensinar, não é estar aqui falando sobre... Né, eu, por exemplo, estou tendo a oportunidade de falar um pouco sobre a minha experiência. Não, é no nosso dia a dia. Com as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente se relaciona. É o cotidiano. É o cotidiano, né? A gente fala muito de propósito. Eu busco muito um propósito, eu tenho que descobrir meu propósito. Só que a gente faz uma imagem de que esse propósito é algo grandioso. Sim. E nem todo mundo vai ser alguém que vai aparecer aí para o mundo todo, né? Sim. Que vai ocupar um lugar Sim. de trazer a sua mensagem, né? Para milhares de pessoas. O importante é a gente achar esse lugar na nossa vida. Eu posso ter vários propósitos na minha vida. Sim. Isso está tudo relacionado. Nós falávamos lá no primeiro bloco sobre o ser, que é muito mais importante, ele é mais intenso do que simplesmente o que eu faço, né? E quando tu falas agora no cotidiano, a importância, por exemplo, de caminhar na beira da praia, de caminhar na quadra da gente, de sentar na frente da casa, atos simples que são intensos, né? Isso mesmo, é bem que tu falaste agora, então, para mim, talvez vai fazer sentido, e eu vou me identificar em caminhar na beira da praia, que eu amo fazer isso, andar de bicicleta na beira-mar. Para ti, talvez vai ser sentar no final do dia e tomar um chimarrão na frente da tua casa. Né? Atos simples. Atos simples, a simplicidade, o menos é mais. Roberta, o tempo passou muito rápido, nós estamos chegando no final do programa, mas tu vais falar um pouquinho sobre um evento que vai ocorrer na próxima segunda-feira, dia 27, que é uma palestra que a Roberta estará ofertando, né, estará presenteando a quem estiver lá, com todo esse conteúdo e de uma forma com certeza ainda um pouco mais extensa, porque teremos um tempo maior lá, né? A Roberta terá um tempo mais amplo para poder discorrer. O que vai acontecer na segunda-feira? Então, né, dia 27, na segunda-feira, a partir das 19 horas, eu estarei lá na SAT com uma amiga minha, uma mulher que também me ajudou muito no meu processo de cura, Perfeito. Cristiane Menhart. Sociedade Amigos de Tramandaí, aqui em Tramandaí. Isso. E a gente vai estar lá, na verdade, com um convite, assim, né? Para que cada mulher que estiver lá, que a gente vai formar uma egrégora, né? Um campo energético entre nós, mulheres que estaremos juntas lá, vivenciando um pouquinho, né? Através de memórias, né? E do próprio corpo, assim, de como é que essa sensação chega de uma memória antiga, por exemplo, de uma memória atual, como é que ela funciona no meu corpo físico? Que tipo de informação ela me traz? Porque a gente também não aprendeu muito a dar nome aos sentimentos, né? Então lá é um convite para que a gente tenha um espaço seguro, um espaço de troca, né? Onde todas nós vamos estar ali recebendo muito. Eu principalmente, né? Porque quando eu ganho essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o que eu acredito, eu fico reafirmando tudo que eu preciso ouvir. Mas eu tenho certeza que quem vai ganhar mais é quem vai estar lá presente, escutando a Roberta, refletindo junto, sentindo junto. Roberta Smalley, professora de dança-terapia, consteladora. Foi um prazer te receber aqui no Briefing Social da TV Nativos. Tenho certeza que nós vamos voltar a falar em outras oportunidades sobre vários assuntos, porque ele não se esgota, ele é intenso, ficaríamos algumas horas aqui conversando sobre isso. Eu tenho muito a aprender, tenho bastante a te entrevistar. Muito obrigado, Roberta, pela presença. Eu que agradeço, uma alegria. E vou aguardar todo mundo lá, então, as mulheres que estiverem conectadas com esse momento, se presenteando, né? Primeiro sim que a gente tem que dizer para nós mesmas. Então, vale a pena dizer um sim e se dar esse momento como presente. Que legal. Obrigada pela oportunidade. Foi mais uma edição do Briefing Social aqui pela TV Nativos. Obrigado a todos. Até a próxima.
Tramandaí também é segurança. A cidade continua investindo para que você tenha tranquilidade. Guarda Municipal, mais veículos nas ruas e monitoramento eletrônico são alguns exemplos. Tramandaí, a capital das praias.